Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí por estar dedicando aí um tempo para nós estarmos apresentando então as novidades da versão 8.5 e também as novidades ali na parte do TEF. Então vamos lá. Primeiramente, algumas coisas a gente já tinha falado num outro roadshow que a gente fez sobre a versão 8.5. E agora a gente vai finalmente liberar essa versão. Por que a gente não liberou antes essa versão aí que alguns parceiros já estavam esperando ela há algum tempo? Foi que a gente estava estabilizando bastante a versão 8.3, né, que é a versão atual que está hoje. E enquanto isso, a gente foi fazendo bastante melhorias e testes nessa versão para ela sair a versão mais redondinha e mais testada possível para vocês. Então, essa versão aqui, ela está saindo, só um pouquinho de números, com mais de 120 chamados de melhorias e ajustes que vai ter essa versão aqui. Eu vou estar apresentando algumas delas resumidamente para não tomar tempo, mas depois a gente vai liberar o material onde tem todas essas melhorias. Então, primeiramente, foi dado uma repaginada aí no visual da versão 8.5. Então, foi colocado alguns íconezinhos nas telas que ficaram melhor. Aqui nesse botãozinho, nessa chaminha, eu acho que é uma das principais novidades dessa versão, que vai ser ele mostrar o que tem de novo na versão. Então, aqui ele já vai trazer um pouco das novidades, separado por sistema, né? Então, aqui é a parte do RP, a parte do aplicativo do garçom, a parte do PDV e print monitor. E, por exemplo, se teve algum ajuste na Alice, em alguma integração, ele vai ir separando aqui. Então, aqui depois dá para vocês explorarem um pouco mais sobre cada funcionalidade que teve de melhoria dessa versão. Então, aqui embaixo também vai ter um painelzinho onde que a gente vai poder ver o que teve na versão anterior e futuramente a gente já vai liberar o que vai ter na versão 8.6. Então vai aparecer o botãozinho aqui para ver o que terá de novo. Então vamos lá. Aqui também nessa mesma tela, aqui embaixo, na barra de status do sistema, foi colocado algumas informações adicionais. Por exemplo, aqui já tinha qual a base que tu está conectado, se o caixa está aberto, se as configurações estão ok, se as vendas estão ok, e agora foi adicionado mais esses parâmetros aqui, que é qual é o IP e a porta que está rodando o serviço do cookie, qual é o IP e a porta que está rodando o serviço do print monitor. E a parte da Alice, das integrações. Então, o Gomo está com o Vzinho aqui, está funcionando normalmente, e a integração com o iFood também está funcionando normalmente. Aqui na parte de consultas, não teve muita mudança. O que praticamente foi alterado aqui foi colocado esse botão Outros, que é a questão de cancelar NFC por XML, conferência de XMLs. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nessas duas funcionalidades e na questão do teste. Venda consumidor.
Aqui eu estou com a versão Taut. Deixa eu só tirar da versão Taut. Já falando aqui um pouquinho sobre a questão de parametrização, teve algumas melhorias. Por exemplo, aqui na versão, nas configurações da estação, foi colocado alguns parâmetros novos, que é a questão da requisição do TEF. Então, aqui para o gerenciador do TEF poder saber onde que vai gerar os arquivos e pegar as respostas, é aqui onde que a gente vai configurar. E aqui vamos colocar na versão normal. Fazer só uma venda aqui para mostrar algumas mudanças que teve. Aqui em cima, na parte do consumidor, a identificação do cliente e do vendedor foi alterado. Basicamente, a funcionalidade é a mesma, só o que mudou foi os componentes. A identificação da NSU quando tiver cartão. Então, por exemplo, aqui, vou colocar o 50. E aí aqui eu vou poder colocar a NSU. A principal mudança nessa tela foi que agora a gente pode cadastrar as credenciadoras. Antes tinha que informar o CNPJ dela manualmente, então agora eu já posso informar ela e identificar qual bandeira que foi transacionada. Também foi colocado uma versão, um ajuste nessa tela, onde que os clientes, caso eles tenham colocado algum dado fiscal errado no cadastramento do produto, a gente pode fazer alguns ajustes aqui no PDV. Eu vou tentar emitir um cupom. Aqui eu estou com o DAV. Deixa eu fazer a venda novamente. Vou colocar aqui na série 1 e vou tentar emitir esse cupom. Ele vai me dar o erro aqui, que eu estou sem um certificado digital, e aqui ele vai me dar algumas opções que eu posso corrigir. Então, eu posso alterar dados da venda, eu posso alterar a numeração, posso alterar a série do documento, posso aplicar descontos e acréscimos, identificar um consumidor, posso... Aqui também um detalhe bem interessante, depois a gente pode aprofundar no delivery, que é o identificador de presença, que aí, que nem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a obrigatoriedade do TEF. Então, para venda de delivery, eu posso colocar que o identificador de presença é a entrega a domicílio, que aí eu não preciso obrigar a colocar os dados do TEF. Identificar, então, CPF, CNPJ, informar o entregador, que daí a gente vai precisar informar os dados caso o identificador de presença seja entrega a domicílio, recalcular valores, e aí aqui parte de configurações de impostos. Então, na questão de SSL, atualizar a venda conforme um XML. Então, posso ajustar aqui um certificado digital. Vamos supor, ele já vai abrir a telinha, eu posso ver as opções de certificado digital que eu tenho, escolher um, colocar a senha, o token CSC, o ID e o token, gravar e tentar novamente, aí ele vai emitir, caso as informações estejam corretas. Então aqui eu vou voltar para o modo de apresentação e vou emitir esse cupom. Então essa foi a principal melhoria que foi feito na venda consumidor, e isso também é replicado para venda de comanda e para venda de delivery. Então, essas mesmas funcionalidades tem nas três formas de vendas. Vamos aqui para a parte de comanda.
Aqui foi colocado algumas opções a mais aqui em cima. A principal delas é aqui um hintzinho que vai informar o que significa as cores das comandas. Nessa versão também, a gente tem a questão do bloqueio de comandas. Quando ela aparece laranja, é porque essa comanda aqui ela já está bloqueada para faturamento. Pois eu vou adentrar um pouco mais nessa funcionalidade de bloqueio de comanda. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu quero mostrar nessa versão, que é uma das principais mudanças também, que é agora a nossa ilha de pedidos, onde que a gente vai poder ter a nossa tela de lançamentos. Então, fazer o pedido através de lançamentos num computador, vamos supor, no meio do salão, a gente ter uma ilha ali onde os garçons possam fazer os pedidos. Então, eu venho aqui em comanda, qual o ambiente, e aí ele vai me mostrar qual que é. Aqui eu posso colocar uma imagem de propaganda, qual é o garçom, ele vai me pedir qual que é a senha, qual que é a comanda e qual que é a mesa. E aí eu já consigo fazer o lançamento do meu pedido. E aqui vou lançar uma coca também. E vou concluir. Também foi modificado aqui, se vocês repararem, antes era finalizar e fechar a tela. Então foi mudado os botões. Então aqui se eu quero colocar mais ou se eu quero concluir o pedido. Então se eu vou clicar em mais, ele só vai fechar a tela e vai iniciar o processo novamente. E se eu colocar em concluir, aí ele já vai levantar a tela de fazer a finalização. Então, nesse caso aqui, eu não quero continuar, então eu vou cancelar, ele volta para outro garçom logar e fazer o pedido. Eu vou voltar aqui para minha tela. Opa. Vou voltar para minha tela de lançamento normal. Então, venho aqui, só um minutinho. Fiz o meu lançamento, então aqui na minha comanda 8 já está aqui. Então aqui eu queria mostrar também onde foi alterado os botões. Antes era fechar e finalizar, então agora foi mudado aqui o botão para pagar ou concluir. Então eu estou fazendo o meu lançamento aqui, vamos pegar aqui uma bebida. E aí eu concluí o lançamento. Só venho em concluir e fecha a tela e a gente segue para lançamentos. Agora eu tenho a questão do pagar, que aí vai chamar a tela de finalização, que era antes. Então só foi praticamente mudado o nome dos botões, mas as funcionalidades permanecem as mesmas. Ok, vou fazer a finalização dele. Alterar a série. Fiz o pagamento. Uma outra mudança significativa desta versão é o print monitor. O print monitor, antes ele ficava aqui embaixo, perto
do relógio do Windows na bandeja. Então, agora ele não fica mais ali. Agora ele virou um serviço. Vou abrir aqui os serviços. Agora ele tem alguns serviços onde que a gente acrescentou. Então vai ter esse serviço aqui, ó, serviço monitor de impressões. Ele quem gerencia a impressão das ordens de produção. Acontecia bastante do cliente nos chamar dizendo que não estava imprimindo as ordens de produção. E a maior parte das vezes era que o print monitor estava fechado. Então a gente resolveu implementar ele como um serviço. Aí quando o Windows sobe, ele já inicia os serviços e deu. Não precisamos mais nos preocupar se o print monitor está funcionando ou não. Também isso já tinha na versão 8.3, então não é algo exclusivo da versão 8.5. O único que é exclusivo é a questão do print monitor. Mas então a gente já implementou a questão de integração com com o Gomo e com o iFood. Eles também são serviços agora. Não fica lá mais a Alice rodando ali na bandeja do Windows. Perfeito. Outra mudança significativa da versão 8.5 é no fechamento do caixa. Então, agora no fechamento do caixa, a gente tem algumas opções a mais. Então, aqui eu tenho as transações que eu fiz. Então, quando é o caixa cego, obviamente eu não vou ter essa parte aqui, a parte de valores e a parte de movimentações. O que foi acrescentado na versão 8.5 foi esse botão de movimentações. Então aqui eu consigo ver todas as transações que foram feitas com esta forma de pagamento. E aí, para conferência, isso ajuda bastante, que às vezes não está fechando o valor. Então, aqui o sistema está me dizendo que tem 181 e eu estou conferindo os cartões e está dando outro valor. Então, eu consigo ver aqui as vendas que foram feitas e os valores que foram feitos em cada uma dessas vendas. Então, isso para todas as formas de pagamento que eu transacionei, vai ter o botãozinho para mim monitorar. Aqui eu posso fazer sangrias e complementos, isso já tinha também, e fechar o caixa. O que teve também de melhorias aqui foi na questão da impressão. Na parte de bobina foi colocado algumas informações adicionais e melhorado um pouquinho o layout da impressão do fechamento do caixa. Esse eu não vou conseguir mostrar aqui, mas depois vocês podem conferir. Então, quando ele fazer a impressão, ele vai ter alguns ajustes, algumas melhorias no layout. Vou fechar o meu caixa. Um detalhe também que foi colocado nessa versão, veio aqui para o início, foi acrescentado essa funcionalidade aqui, ó, notas fiscais inutilizadas. Nós tínhamos um problema numa versão anterior que ele pulava algumas numerações. Então aqui ele pode fazer uma consulta através de um período, uma série, a numeração inicial e final, e eu posso fazer uma pesquisa de todas o pulo das numerações e fazer a inutilização delas. Então, a parte de envio de XMLs para computador também sofreu algumas alterações, aqui que eu tinha comentado que nós íamos explorar um pouco mais. Então aqui vou pegar um período maior. Eu acho que essa base aqui não tem
transação de cartão, que é, desculpa, de NFC, que é uma base de demonstração, mas ele vai abrir aqui e aí eu vou ter algumas opções. Então, eu vou ter os cupons que foram emitidos, cupons não emitidos, que aí, por exemplo, se a pessoa emitiu como DAV e não mudou a série do cupom, ele vai ficar aqui informando que essas vendas não foram transmitidas. Outra coisa também, que é uma das principais mudanças da versão 8.3 para 8.5, é a questão das regras de tributação. Antes, na versão 8.3, já existia a questão das regras de tributação, porém, tu conseguia informar os impostos diretamente no produto. Agora, deixa eu abrir aqui o gestão, o retaguarda, para mostrar quais foram essas mudanças. Então, agora, na versão 8.5, eu só tenho a parte de impostos através de regras de tributação. Eu não consigo mais informar um imposto diretamente no produto. Vou pegar aqui, por exemplo, Coca. Coca-Cola lata. Aqui, ó, a parte de impostos. Antes a gente conseguia colocar aqui o CST, colocar as alíquotas do ICMS, IPI, PIS, COFINS, a gente conseguia informar diretamente no produto. Agora ele está 100% em cima do NCM ou da regra de tributação informada para a empresa, para aquela filial. Então, eu vou vir aqui em editar. Aqui ele vai me pedir qual que é o NCM, o SEST, caso tenha, as alíquotas do IBPT. E aqui eu vou ter as regras de tributação para esse NCM. Aqui, se eu tiver mais de uma filial, então eu posso ter regras de tributação para esse NCM distintas. Por exemplo, eu tenho uma filial que é do Simples e uma filial que é do lucro presumido. Então, eu vou ter duas empresas e com regimes tributários diferentes. Então, eu posso configurar aqui. Outro lugar, então, que ficou, caso não tenha o regime, ou caso não tenha a regra de tributação, ele ficou aqui no cadastro da empresa. Então, eu tenho aqui configuração de impostos. Aqui ele vai ter a regra de tributação padrão. Então, caso ele não encontre lá, ele vai tentar pegar o que está na empresa. Lógico que isso, vamos dizer assim, é uma configuração para facilitar não travar lá na parte da operação. Mas o ideal é que esteja todos os cadastros do produto certinho para que ele não precise usar essa configuração aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso PDB. As melhorias. Vamos pegar aqui algumas. Tela de lançamentos a gente já falou. Uma funcionalidade legal que foi adicionado na versão 8.5, que é aqui na questão do delivery. Anteriormente, a gente tinha no Gomo a possibilidade, tem, a possibilidade de fazer o pedido futuro. Então, eu consigo fazer um pedido futuro no Gomo, só que eu não tinha essa mesma possibilidade no delivery local. Então, agora a gente tem aqui a possibilidade de fazer um pedido futuro,
Então, vou colocar aqui um cliente, vou especificar que é uma entrega futura e para quando que eu quero essa entrega. Então, quero para o dia 27, às 19 horas. Ok? E aí eu vou fazer o meu pedido normal. Fiz o meu pedido, vou adicionar mais uma água. E vou pagar. Vou pagar depois. Vai ser em dinheiro, não vou precisar de troco. Confirmo. E foi adicionado também essa aba que é pedidos futuros. Então, nessa aba aqui eu vou ter um filtro do que eu tenho para produzir naquele dia. Então, aqui, vou pegar no dia 27, eu vou ter o meu pedido ali. Aqui eu posso selecionar a data e hora. Aqui eu posso ver o detalhe do pedido, né, o que é para ser produzido. Aqui também foi feito algumas mudanças, que foi acrescentado o filtro aqui em cima. Então agora eu posso filtrar com mais informações. Aqui esses filtros aqui já tinham. O que foi acrescentado foi a questão da empresa, que agora eu posso ter mais de uma empresa fazendo a gestão do delivery. E a origem, eu posso filtrar então aqui, eu quero somente os pedidos que vêm do Go e do iFood. E aplico. Então, eu posso ter, por exemplo, um terminal onde que eu só recebo pedidos, então eu só vou ver os pedidos vindo de integração. Eu posso ter outro terminal que é só para pedidos internos, a pessoa que fica ali no telefone. E assim eu consigo visualizar todos os pedidos que eu tenho e de forma separada. Antes ele trazia tudo junto para deliveries ter um volume muito grande de pedidos, isso facilitou. Só quero ver um detalhe. Isso, esses daqui ficaram a mesma coisa, não teve mudança nessa questão da situação, só o que acrescentou foi a empresa e a origem. E agora eu quero mostrar também as alterações que foram feitas para o TEF. Então, para mim adicionar, começar a utilizar o TEF, além de fazer todo o processo da adquirente, de aquisição do TEF, para nós configurarmos ele aqui no sistema, ele é relativamente bem simples. Então, eu vou vir aqui, vou colocar TEF. Aqui hoje a gente tem a integradora a Destacha, mas futuramente aqui a gente terá novidades. Então, vou selecionar a integradora que eu vou trabalhar. Aqui na estação, eu vou informar o diretório da onde vai ser transacionado os arquivos. Então, só para ficar claro, hoje a gente só tem o TEF através do gerenciador padrão. Então, ele vai gerar o arquivo na pasta, vai transacionar, a gente vai ler de volta o retorno para ver se está tudo certo.
Depois, a gente vem aqui na configuração do PDV, formas de pagamento, e vai dizer qual forma de pagamento vai transacionar a TEF. Então, eu coloquei aqui uma forma de pagamento cartão e pronto. A gente já tem a nossa a configuração do TEF feita. Então, vou fazer uma transação aqui só para nós visualizarmos. Comanda, fazer o pagamento, cartão TEF. Aqui eu posso passar um valor menor, caso for pagar uma parte em dinheiro, uma parte no cartão. Nesse caso, vai ser tudo cartão. Então, eu vou passar o cartão, ele já está processando. Então, só aguardando o retorno da adquirência. Ó, recebi um pedido aqui. Aqui, ó, ele deu a transação não efetuada, então ele não conseguiu transacionar. Eu vou tentar novamente. Ele vai acionar aqui a minha maquininha. Vou passar o cartão de novo. Vamos ver se vai processar normal. Ele tem esse tempo, né, que a gente colocou um tempo de 5 minutos para aguardar, caso o cliente faz a transação, aí o cliente já vai procurar o cartão, então demora, então ele não vai trancar antes. Transação não efetuada, está com um probleminha com o integrador. Mas basicamente esse é o processo. Aí finalizou o TEF, transacionou, deu a transação ok, ele vai fechar a telinha, vai voltar para cá. E aí emitir o cupom e pronto. Também foi adicionado na versão 8.5 a questão do TEF, a venda de crédito, os vouchers, vale alimentação, vale refeição, a venda débito pré-datada. Então a gente tem cartões que tu consegue, é débito, mas tu consegue fazer ele pré-datado. Então antes nós não tínhamos essa funcionalidade, agora nessa versão já tem. Foi feita algumas melhorias que antes aquela telinha que vocês viram ali de transação do TEF, ela ficava por trás dessa janela e dava a sensação que o sistema tinha travado, mas não é que ele tinha travado, ela tinha ficado por trás. Então foi colocado alguns controles para essa janelinha não ficar mais por trás e aí então a gente não teve mais esse problema da sensação que o sistema travou. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar conectar no meu celular para mostrar para vocês
algumas melhorias que foram feitas no aplicativo do garçom. Quando... Opa, está na outra tela aqui. Aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, quando entrou no aplicativo. A primeira vez que entrar no aplicativo, vai vir na questão das configurações. E aqui vai estar sem o IP do servidor. Por padrão, ele já vem aqui a questão da porta 8080. Mas caso a instalação do Apache foi feita em outra porta, dá para alterar aqui. Então foi acrescentado essa lupinha aqui, onde ele vai procurar automaticamente em qual IP que está configurado o servidor. Aqui eu estou em outra rede, então não vai achar. Vamos colocar na rede correta. O Wi-Fi. Isso caiu. Então, nós temos essa possibilidade de verificar se automaticamente o IP do servidor e também, se eu não me engano, já na 8.3 foi colocada a questão de escanear o QR Code. Então, eu vou abrir aqui o sistema. A gente vai vir aqui no bonequinho, gerar QR Code, e aí eu só gero, leio o QR Code e pronto. Então a gente já tem a configuração do IP. Só um minutinho. Então aqui eu escaneei o QR Code e automaticamente ele já pegou o IP da minha máquina. Aí eu venho no vizinho e confirmo. Outra configuração interessante que foi feita na versão 8.5 é para utilizar as telas de seleção da comanda e das mesas através de cards. Vamos marcar aqui e vamos vir para fazer o pedido. Então, agora, em vez de... Eu ainda tenho a opção de digitar o número da comanda ou da mesa. Vou pegar aqui mesa 25 e o cartão 56. E aqui eu venho para o lançamento dos itens. Então, algumas melhorias que foram feitas aqui já de cara. A gente tem a opção de fazer, informar uma observação geral para o pedido.
todos os itens sem cebola. Então, ele já vai ficar aqui embaixo. E aí eu vou adicionar os meus produtos. Hambúrguer. Vou pegar um prato especial. E vou pegar uma coca com limão espremido. Então aqui está o resumo do meu pedido e vou finalizar ele. Aqui, como eu estou numa outra rede Wi-Fi, ele não vai deixar eu enviar o meu pedido. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar novamente na... Consegui voltar com a minha rede normal e aí eu vou enviar o pedido. Então já mostrou ali o pedido enviado com sucesso. Só vamos reconectar. Enquanto reconecta, vamos olhando outras coisas. Uma funcionalidade nova também que foi adicionada no aplicativo do garçom. Bom, depois eu mando um print ali da tela, mas ela é bem simples. Ali onde tem os cards, vai ter um íconezinho de QR Code. Aí vai clicar nele e ele já vai abrir a câmera para escanear o QR Code ou o código de barras. Melhorias do aplicativo do garçom é isso. Aí vamos abrir agora para algumas perguntas, dúvidas, e aí depois a gente faz o encerramento.